Outro dia eu estava voltando de um evento, era de noite, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, e eu parei num sinal numa avenida que tinha um canteiro plantado. Quando eu parei, do lado da minha janela tinha um grilo. E eu escutei um canto de grilo, que é uma coisa que eu não ouvia em décadas. Canto de grilo na cidade de São Paulo. Eu não vejo. Eu falei, que falta que faz esse barulhinho. O meu diretor falou, dá uma olhada nisso aqui. E é um músico que gravou o som dos grilos, de grilos cantando, só que aí ele lentificou, diminuiu a frequência. Depois dá uma vez, é uma coisa interessante. Pipocaram teorias para todo lado. Não vou entrar em nenhuma única delas. Mas assim, que é fantástico e que é uma coisa absolutamente encantadora acusticamente, não há dúvida. Olá, tudo bem? Obrigado por estar conosco mais essa ocasião, explorando os nossos vídeos em que nós buscamos formas de uma existência, de uma vida mais produtiva, mais fértil, menos estressada e menos tomada por sintomas, né? E hoje nós vamos gastar um tempinho conversando um pouco sobre os pássaros e uma experiência com pássaros que foi bastante interessante para mim. Mas antes disso, de nós entrarmos nessa história, nesse caos, gostaria de lembrar a todos que se você der um dos 3 Cs, ou mais de um, curtir, comentar, compartilhar, você vai estar fortalecendo o nosso algoritmo. Isso é muito importante para que este vídeo seja alavancado. Se você sente que ele é de proveito, então distribua um pouco esse proveito para as outras pessoas. A forma de fazer isso, uma das, é compartilhar ou curtir, ou comentar também. Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, quiser discordar, claro, é sempre importante que as coisas sejam feitas com cordialidade, mas as discordâncias precisam fazer parte de qualquer conversa saudável. Bom, isto também aparece, desculpe-me, também aparece no vídeo um QR Code, um código Pix, uma chave Pix, que você pode acionar caso você goste do nosso conteúdo e você quiser colaborar com a manutenção, o sustento dessa estrutura, desse nosso trabalho, tá bom? Bom, isto dito, então nós vamos para o conteúdo do nosso vídeo de hoje, que seria o seguinte: é algo que é uma confissão, é uma narrativa em primeira pessoa. Foi algo que se deu comigo. Então, recentemente, eu estava no meu escritório fica nos fundos da casa, né? E tem algumas plantas e tem algumas coisas, então os pássaros passam muito por perto ali, né? Porque tem um parque aqui perto e eles acabam frequentando bastante o meu bairro, felizmente. E eu estava lá trabalhando num livro, num texto, enfim, e eu estava com um pouquinho de pressa, um pouquinho de pressão por tempo. E aí eu resolvi colocar, tinha um pouquinho de ruído de vizinho, ruído normal, né? Nada de errado ali, não tem nenhuma queixa aqui. Mas eu falei, deixa eu colocar o áudio para conseguir focar um pouco melhor, né? Não ficar tão, né? Só que aí eu coloquei um áudio, tem uns vídeos de YouTube que eu gosto muito, que são de sons da natureza. Eu estou lá ouvindo os sons da natureza quando, casualmente, acidentalmente, o sinal do Wi-Fi interrompeu. No computador que eu estava trabalhando, que eu estava ouvindo os sons, caiu. Aí nessa daí, falei, bom, eu tenho que arrumar. Mas quando ele caiu, eu percebi que mais ao fundo também tinha canto de passarinho. Eram os passarinhos do meu bairro. E sem precisar usar o headset, ficou mais aliviado. Ou seja, eu passei a fazer, como eu entrei em contato com o presente momento, eu entrei em contato com a sinfonia das coisas que estão acontecendo nesse momento, ou se você quiser, com a polifonia do que está acontecendo nesse momento, né?
eu experimentei um alívio muito grande, porque eu desisti, eu deixei de tentar produzir um efeito em mim mesmo, a saber, tentar eliminar o ruído ambiental, especialmente voz humana falando. Essa é uma coisa que é sempre um desafio para mim, conseguir ler e escrever se você tem gente conversando. Assim, bagunça, eu lia dentro do metrô, em pé, não tem problema. Aquele ruído, aquele vozerio difundido, não tem problema. Agora, se eu pego um diálogo específico que eu consigo discriminar, aí me atrapalha um pouco, né? Então, como eu tenho essa tendência à dispersão, eu tentei fechar a minha atenção. Só que o bacana foi que, quando eu comecei a ouvir o pio dos pássaros, eu consegui levar a minha atenção para o cenário maior, e o ruído dos pássaros conseguiu se sobrepor à conversa das pessoas ali à volta. Então isso me trouxe a uma experiência. Antes disto, eu acho que vale a pena fazer um pequeno parêntese aqui e citar algo que é interessantíssimo, né? Que para mim o som dos pássaros é extremamente confortante, extremamente confortante. Assim, ouvir pio, o canto dos pássaros é extremamente alentador. Eu me lembro uma época que eu estava em serviço militar obrigatório como oficial, e eu fiquei num quartel que ficava no meio da mata, né? Assim, às vezes o que eu tinha a fazer não era tão agradável, às vezes eu questionava a minha presença lá. Eu não havia feito nunca nenhum plano, nenhum projeto de ser militar, então não posso dizer que eu estava lá realmente dentro de um projeto que eu tinha para a vida. Eu sentia que eu estava sendo meio tirado do meu caminho, né? Mas o pio, o canto dos pássaros era uma coisa que, olha, tinha lá embaixo, do lado de onde eu ficava, que o quartel tinha sido uma antiga fábrica de eletroeletrônicos, tinha vários galpões. Tinha um riacho que nem era usado para esgoto, ele era tão fechado dentro da mata, ele nascia ali perto, que ele nem era contaminado, né? Então você às vezes tinha até garça, devia ter peixe ali, porque de vez em quando você via até uma garça branquinha lá no meio da mata. E esse canto era extremamente tranquilizador para mim. E a mesma coisa, um canto de grilo. Outro dia eu estava voltando de um evento, era de noite, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, e eu parei num sinal numa avenida que tinha um canteiro plantado. Eu parei, do lado da minha janela tinha um grilo. E eu escutei um canto de grilo, que é uma coisa que eu não ouvia em décadas. Canto de grilo na cidade de São Paulo, eu não vejo. Eu falei, que falta que faz esse barulhinho. Depois, eu fui encaminhado a um vídeo, né? Foi uma inspiração aqui da produção aqui. Falou, olha, o meu diretor falou, dá uma olhada nisso aqui. Ele lembrou, ele estava comentando sobre isso do grilo, e ele achou o link vem aí, tá? Quem quiser ver pode ver. E é um músico que gravou o som dos grilos, de grilos cantando, só que aí ele lentificou, diminuiu a frequência. Depois dá uma vez, é uma coisa interessante. Pipocaram teorias para todo lado, não vou entrar em nenhuma única delas, mas assim, que é fantástico e que é uma coisa absolutamente encantadora acusticamente, não há dúvida. Me fez até pensar, puxa vida, será que isso tem alguma coisa a ver com essa característica tão encantadora do canto do grilo? Esse grilinho comum, viu? Esse grilinho que dá em tiririca, tá? Não estamos falando de nenhum animal assim extraordinário, estamos falando do grilinho de sempre, tá?
Bem, e por fim também a questão dos pássaros é uma outra coisa curiosa, porque me levou diretamente ao filme Os Pássaros do Hitchcock. Alguns aqui, os mais novos, talvez não tenham assistido Pássaros do Hitchcock. Talvez os mais novos possam achar um filme um pouco entediante. Mas eu desafio vocês, por curiosidade, dá uma assistida, dá uma olhada. Tem várias plataformas, é um filme, é um classicão, né? Dá uma assistida e lembre-se, o título no inglês não é Os Pássaros, é Pássaros. Não é The Birds, é Birds. É pássaros. E dá uma ideia de uma coisa efêmera, de uma coisa passageira, de uma coisa... Não deixe de ver, assista. A história é uma protagonista, é uma heroína, tá? Que começa o filme, ela tá com uma atitude, ao final do filme ela tá com outra. É sensacional. E tem duas curiosidades muito interessantes. Quem souber pode já colocar nos comentários, coloca lá, quem já conhece o filme, pode colocar quais são as duas curiosidades, mas tem duas peculiaridades no filme que passam muito batidas para as pessoas. Dá uma assistida, deixa no comentário. Se você não viu, dá uma assistida. O filme vale a pena, viu? O filme foi muito bem feito, sensacional. Você vai falar, mas não tem efeito especial. Não tem. Você assiste filme esperando efeitos especiais da Pixar, sei lá como é que chama, esse filme vai te decepcionar. Se você busca um filme que tem alguma forma de inteligência, esse filme vai ser um prato cheio para você. Aí depende muito de como você se coloca subjetivamente diante do filme, tá? Enfim, para a gente fechar aqui a questão da minha experiência, o que é que isso me refletiu? Lembrando um pouco a minha experiência, que foi... eu parei de ouvir o vídeo que tinha sons da natureza e passei a apreciar os sons da natureza que me cerca. Ou ainda, da natureza da qual eu faço parte. Aí você vai dizer, mas como é que você diz que você faz parte da natureza? É o seguinte, o passarinho está cantando? Tá. Chegou em mim? Chegou. Teve efeito em mim? Teve. Eu estou na natureza. Eu estou de roupa, estou numa casa fechada, ok. Mas eu estou na natureza do mesmo jeito. Isso me afeta da mesma forma. Antigamente, no passado, a gente achava assim que o hábito intestinal, o funcionamento do trato gastrointestinal, que é o que vai da boca até o bumbum, né, até o ânus, que esse trato gastrointestinal ele funcionava de uma maneira autônoma. Hoje a gente sabe que ele é povoado por uma flora bacteriana, por uma população de bactérias, que é uma coisa extraordinária. E hoje se sabe que desbalanços nesta flora, neste bioma, produzem alguns efeitos ruins para nós, dos quais obstipação, dor de barriga são os de menos. Tá? Envolvimento aí de populações bacterianas em condições inflamatórias e condições crônicas, algumas até associadas com câncer. Claro que não é, não é isso, mas pode colaborar para... assim como você tem um pneu num país, numa região equatoriana do país, o desgaste do seu pneu, o calor que ele enfrenta é de uma ordem. Se você mora numa região subtropical, você vai ter o mesmo pneu, o desgaste e o impacto térmico é muito menor. Você vai ter dois pneus diferentes em regiões diferentes do mundo. Todo mundo que mexe um pouco mais com isso sabe, tá? Então, da mesma forma, nós temos o nosso intestino. E você tem uma população de literalmente milhões de bactérias, de indivíduos bactéria, compondo a flora. A sua pele também, isso aqui é um Maracanã em dia de jogo importante de bactéria na sua pele. Por mais que você lave, elas continuam lá. Então veja, não adianta pensar em si mesmo como alguém à parte da natureza. Não, você está dentro da natureza.
E isso é importante de recuperar o ar que você respira, tem o oxigênio que as algas do oceano produzem. Você respira às custas delas. Enfim, para marcar então em relação aos pássaros, por fim, o que ficou claríssimo para mim foi que eu fiz a estratégia a pior possível. Eu tentei resolver a minha dificuldade de concentração focada naquele momento. Eu tentei resolver essa questão trazendo algo de fora. Então eu vou abrir uma janela que tem determinado conteúdo. Isto vai resolver o meu problema. Para então, por acaso, um felicíssimo acaso, uma grande fortuna, uma afortunada interrupção me fez perceber que eu estava fazendo mais esforço para me manter focado com a engenhoca do que se eu simplesmente desligasse e deixasse os sons da natureza naturais que já estavam me banhando fazer seu efeito. E eu pensei, essa é uma analogia perfeita para quem está realmente enveredando por um percurso de mindfulness. Se você faz terapia, se você faz uma análise, uma psicoterapia psicodinâmica, pode perguntar para o seu terapeuta, pode citar esse vídeo aqui. Se ele tiver reservas, ele te fala por quê. Se ele concorda, ele te fala por quê, tá? Que é aquietar-se e deixar que o presente momento faça o seu papel. Agora notem, quando eu fiz isso, não é que eu cruzei o braço e eu parei de fazer o que eu estava fazendo. Eu tinha prazo. Não tinha prazo. Nós temos prazo. Então não adianta pensar que estar presente aqui e agora significa necessariamente jogar para o alto os prazos. Não. É ter a pressão do prazo dentro do presente momento. Essa que é a diferença. E aí eu continuei e pude continuar bastante tranquilo, me tranquilizei, continuei minha tarefa mais relaxado, e com isso eu me esforcei menos. E quando eu me esforcei menos, eu terminei menos cansado do que eu imaginei que eu fosse ficar. E daí, puxa vida, então eu estou aqui ensinando a vocês uma estratégia para cansar-se menos, yes, para não procrastinar, para... Não vem com essa não, né? Simplesmente contando para vocês que a vida ficou mais leve. Isto no frigir dos ovos, entra dia, entra hora, sai hora, e semanas, meses. Se você tiver uma idade um pouco mais avançada como eu tenho, você vai perceber que um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e daqui a pouco você tem o silo cheio de grãos, tá? É isso. Esperamos que esse vídeo tenha sido de proveito. Se você gostou, por favor, não deixe de dar o seu like, o seu comentário. Coloca lá o que você percebeu no filme Os Pássaros e por que diabos teria que chamar os pássaros. O que aconteceu? Dá uma lida, dá uma assistida. O filme é muito bacana mesmo e a gente pode conversar sobre isso nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia até esse ponto avançado aqui do nosso vídeo. Muito obrigado pela sua participação, por tudo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não desista de si, não desista de tocar as coisas e fazer da vida um bom trabalho. Um abraço e até a próxima. Tchau.